Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Rano Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. Eu sou a Thaís Emanuele e hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, sobre a questão da família e as redes de apoio sobre o diagnóstico do autismo. Quando enfrentamos esses desafios com o diagnóstico do autismo, o apoio da família se torna um pilar fundamental na nossa vida. Afinal, não apenas nos ajuda a enfrentar as dificuldades que vêm com o diagnóstico, mas também de celebrar as conquistas, que vêm ao longo dessa jornada. Vamos dar apoio ao nosso podcast? Não custa nada você me dar essa bolinha. Então se inscreva no canal, curte, compartilha. Vamos levar ao maior número de pessoas essas informações de qualidade. E para mergulhar nesse assunto, nesse tema tão importante de rede de apoio familiar, eu estou aqui hoje recebendo a Maísa e a sua mãe, Dona Linda. Meninas, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Eu quero que vocês se sintam em casa, sejam muito bem-vindas. E como vocês estão se sentindo hoje? Assim, estou muito tranquila. Falar sobre a rede de apoio e sobre o autismo, para mim, é um assunto que é da minha vivência, né? Então, é do meu dia a dia. Então, estou muito bem. E a senhora, Dona Linda? Bem, muito bem. Por acompanhar, né, Maísa, assim, e eu acho, assim, que é importante para mim, sabe? Eu aprendi muito com o Fernando, né, com a Maísa também. Para ser sincera, quando o Fernando nasceu, eu não tinha muito conhecimento sobre autismo. Então, eu não tinha noção mesmo, né? E depois, com o tempo, eu fui aprendendo com a Maísa, meu esposo também, né? Aprendendo com a Maísa, ela falar dos coleguinhas do Fernando e tudo. Eu encarei o Fernando assim, eu sou mãe de 2 meninas. E as pessoas falam que o menino é mais levado, o menino é mais assim, né? Então, eu vejo o Fernando, hoje eu vejo o Fernando assim, que ele é uma criança, porque ele é homem, porque ele é um menino. Então, as travessuras que ele faz, eu acho que está no normal dele. Sim, e a gente não pode, é uma coisa que eu sempre falo, né? Que a gente não pode ver o diagnóstico, só o diagnóstico. A gente tem que ver que o autista, ele é uma pessoa, ele é uma criança, que ele vai ter os marcos de desenvolvimento normal, ou ele vai ser mais agitado, ou ele vai ser mais quietinho, porque o diagnóstico não define o que a pessoa é, né? Sim. Ele só é um transtorno, ele tem um atraso aqui, uma coisa ou outra, mas ele é um ser humano que vai passar por todos esses marcos de desenvolvimento. Sim, então a senhora está certinha. eu lido com o Fernando, uma criança normal, como todos da idade dele, sabe? Eu não vejo a diferença que o Fernando é autista para o outro que não seja autista. Então, eu vejo com maior naturalidade, lido com ele, eu não vejo diferença no Fernando assim. Ai, Eu não sei se é porque a convivência, meu amor pelo Fernando é tão grande que não vejo essa diferença dele ser autista por uma outra criança. A senhora está de parabéns, porque o que a gente quer é que as pessoas enxerguem os nossos filhos como pessoas, como a senhora faz com o Fernando. Não é, Maísa? Pois é, uma das coisas que as mães de crianças atípicas, né, não somente do autismo, mas assim, de todos os outros tipos de síndromes ou de outras deficiências, é que muitas das vezes a criança, ela é nomeada pela condição que ela tem. Então, o Fernando, o autista. O Fernando é o menino que é autista. Eu tenho uma outra sobrinha que tem uma síndrome, né? Então, assim, acaba que se refere à criança falando a criança que tem aquilo, sabe? Não, ela é a criança. O Fernando é o Fernando, o Matheus é o Matheus. Ele tem um transtorno, ele é portador de um transtorno do espectro autista. Ponto final. Acabou. Isso não define. Isso não define, isso não caracteriza a criança como inferior, superior, melhor, pior, sem limite, com limite. Ele é uma criança. E uma das coisas que foi, enfim, até hoje para mim são um dificultador é conseguir separar ou conseguir talvez colocar assim o que é uma criança, uma infância de uma criança levada e o autismo. Então assim, eu já tentei, vamos falar, separar isso.
de pensar assim, será que isso tem a ver com o autismo? Ou será que se o Fernando não fosse autista, ele agiria dessa forma? E assim como a minha mãe falou, eu já tinha uns anos eu já desencanei disso, né? O Fernando tem 6 anos, para quem está assistindo. O Fernando é uma criança espetacular, eu não posso nem falar do autismo é mais fácil do que falar do Fernando, porque quando eu falo do Fernando eu fico muito emocionada. Já do autismo é um assunto já para mim muito mais tranquilo de falar do que da pessoa do meu filho, né, vamos dizer assim. Então assim, ele vou falar, tá dentro do espectro, né, mas assim, ele é uma criança espetacular. É muito clichê a gente como mãe elogiar os nossos filhos, né? Claro que meu filho tem 6 anos, ele tem seus defeitos e tudo, mas assim, ele é uma criança extremamente inteligente e ele é espetacular em tudo que ele se propõe a fazer, tudo que é para ele fazer. Então eu só ouço elogios relacionados ao Fernando e por muitas e muitas vezes no meu dia a dia eu esqueço do autismo, sabe? Porque o autismo ele tá tão enraizado, como eu falo assim, ele tá enraizado na minha rotina, né, da minha vida, porque eu estou vivendo com o autismo desde que eu sou mãe, e para mim isso é um assunto tão comum, vamos dizer assim, né, na rotina da minha família, do meu convívio familiar, que a gente não cita sobre o autismo dentro da minha casa, nem na minha casa, nem na casa da minha mãe, né, então a gente não fala, tipo, sobre essa questão de ser autista, sabe? Tanto que recentemente, agora em fevereiro, por indicações das terapeutas, né, do Fernando, o Fernando tá com um gatinho. Então ele... gato, ganhou um gato. Isso, ele quis um gato. E aí eu comecei a amadurecer a história desse gato, porque particularmente eu não sou muito fã de gatos. Mas ele Enfim, quis. o único gato que eu gosto é o que tem na minha casa agora. Ele quis. Então assim, ele queria um bichinho, vamos dizer assim. Então assim, a gente tentou passarinho, não deu muito certo. E eu moro em apartamento, o cachorro também não estava dando muito certo pela minha rotina. Enfim, a gente decidiu pelo gato. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. 2 meses depois, o Ice, que é o gatinho, chegou para nossa casa. E uma coisa que me chamou muita atenção é como o Fernando ele age de uma forma tão natural, ele tem consciência da questão do autismo, mas ele age de uma forma tão natural, que assim que a moça foi... A gente adotou, né, esse gato, e assim que o gatinho chegou, que a moça foi levá-lo lá em casa, ele abraçou o gato e deu beijo no gato e falou assim, eu te amo, Ice. Oh, meu Aí Deus. eu falei, você gostou dele, filho? Aí ele falou assim, gostei, mamãe, ele é autista igual eu. Ai, que fofo, meu Deus. E aí eu comecei a chorar. Ai, como é que não chora? Aí eu olhei pro meu marido assim, a moça, tipo, não tinha entendido, né? E acho que a moça nem prestou muita atenção no que ele tinha falado, mas eu olhei assim pro meu marido, a gente cruzou o olhar e eu só fiz assim, um sinal, tipo, você escutou? E ele fez com a cabeça que tinha escutado. Então, assim, pro Fernando é muito normal ele ser autista, né? Então, ele não vê isso como ele não vê, e eu não deixo que ele veja, ou que ele se sinta inferior às outras pessoas, ou inferior aos outros colegas. Então, assim, ele é autista, e pra ele igual ele falou pro gato, o gato é autista assim como eu. Pronto. Acabou. Entende? Então, assim, como ele sempre viveu fazendo terapias e tudo, dentro de um conjunto próximo de outras crianças que tá dentro do espectro e crianças que também não estão, ele ele não se taxa, vamos dizer assim. Então eu acredito que ele vai ser um adolescente no qual ele vai encarar isso muito bem, e é o que eu espero e é o que eu trabalho desde sempre, né? Para que ele cresça não se sentindo inferior ou falando, não posso fazer isso porque tô dentro do espectro autista, né? De forma nenhuma. Então, assim, eu sempre incentivo ele falando palavras positivas, você é incrível, você vai ser o que você quiser. Inclusive, agora ele disse que vai ser matemático, né? Vamos ver. Então, ele é muito bom nas contas, ele tá na fase das contas, então ele multiplica, soma e pede o tempo todo pra gente somar, a gente brinca, soma errado, pra ver o que ele vai falar. Você tirou nota 0, você errou. Ele faz os deveres dele da escola, aí ele vai e escreve lá no dever, nota 10. Oh, meu Deus. O Fernando, você não pode colocar nota 10 no seu dever, tem que colocar a professora. Ele, mas é porque eu arrasei. Ai, que fofo. Ó, tá a autoestima do Fernando. Sim. E é isso mesmo, assim. O Matheus, ele é nível 2, né? De suporte. Sim. E eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu sempre prometi para mim que eu queria que ele fosse feliz. Independente de se ele fosse falar ou não, porque ele demorou muito, muito tempo para falar, ele só foi falar com 7 anos.
E eu sempre mostrei para ele as qualidades, eu sempre potencializei as qualidades que ele tinha. E ele é uma criança muito, muito feliz, é uma criança muito esperta. E eu falo para ele todos os dias o tanto que ele é incrível, o tanto que ele é inteligente. E agora, ele nunca quis interagir com crianças da idade dele. Aqui em casa somos todos adultos, inclusive para quem está nos assistindo, eu conheço a Maísa da Clínica Única Kids, onde nossos filhos fazem terapia. E a Maísa fez faculdade com a minha filha de medicina. A Maísa está cursando medicina durante um tempo. E aí isso nos aproximou. Mas estudávamos juntas, né? Isso, elas estudavam na mesma sala. E o Matheus, ele não se interessava. E agora, eu estou tendo uma rede de apoio bem importante na escola, que é o monitor dele, o tio Dan, o Danielson, que ele está fazendo com que os colegas sintam interesse em interagir com o Matheus. Então, os próprios colegas estão puxando o Matheus para o lado, ele, buscando ele com as coisas de interesse do Matheus. O Matheus tem hiperfoco em escrita. Então, se deixar, ele escreve o tempo todo, sem parar, as coisas que ele assiste, os desenhos, as coisas que ele gosta. E aí, os colegas estão chegando na sala antes do tio Dan, e aí chega e diz, Matheus, vem cá. E aí, ele está pedindo para os colegas escreverem, aí fez um grupo, se reuniu com o grupo da bagunça, ele senta no fundão, com o grupo da bagunça, mas até isso eu tô achando bom, porque eu acho que a inclusão ela tem que ser como um todo, né? Eu falei assim, daqui a pouco esse menino tá levando advertência, porque tá com o grupo da bagunça. Mas eu acho tão importante, porque ele tá se sentindo, a primeira vez que ele tá se sentindo pertencente àquele espaço, de interagir com pessoas da idade dele. Então, é uma das coisas que eu penso assim, que essa rede de apoio é fundamental, tanto da família, quanto na escola, quanto nas terapias, na clínica, para que eles cresçam sabendo que, tá, ok, eu tenho autismo, mas eu sou uma pessoa. Primeiro ponto, eu sou uma pessoa. Né? E eu não sou mãe do autista, eu sou a Thaís, mãe do Matheus, né? Porque eu sou uma pessoa, a Maísa é uma pessoa, a senhora é uma pessoa, a senhora não é avó de um autista, a senhora é avó do Fernando, Sim. né? Então, tanto que isso é importante. Meninas, como que vocês acham que a rede de apoio pode fortalecer o bem-estar individual? De todos os que estão ali em volta do Fernando, o bem-estar dele, o bem-estar da família de vocês. Como que foi, Maísa, quando você descobriu o diagnóstico do Fernando, para sua mãe, para sua irmã, para quem estava ali perto de você? Como é que foi esse apoio? Assim, desde... Eu conto essa historinha para as pessoas próximas a mim há algum tempo, né? Enfim, desde quando... No meu coração, eu sabia que o Fernando era autista. Então, assim... É uma questão de ligação, além do que a gente pode ver, falar, que a gente pode ver, palpar ou descrever, sentir, enfim. Né? É uma coisa que é de dentro, é a gente o universo, a gente Cristo, é a gente e a entidade que a pessoa, sei lá, acredita. Enfim, eu sou cristã e acredito em Cristo. Então, assim, eu sempre soube no meu coração que o Fernando era autista. Durante a minha gestação, por algumas vezes eu comentei com meu esposo e comentei com a minha mãe também sobre isso. Eu achava que o Fernando era autista. E ele... Na sua barriga? Sim, com você grávida? Barriga, Maísa, nossa. Sim, eu sabia. Nossa, eu já pesquisava coisas sobre isso. Eu já estudava sobre então isso. Você é bem sensitiva, né? Sim, sou. Às vezes eu tenho isso como uma vantagem em certos momentos, e em muitos outros momentos eu não queria ser assim. Mas que bom, porque você já começou desde a barriga já pensar que ele poderia então, ser, assim, né? Eu trabalhava com um rapaz, na empresa onde eu trabalhava tinha um rapaz que era autista, e as pessoas lá não tinham muita paciência com ele. Eu era a única que tinha paciência com ele. E às vezes que ele limpava a minha sala, que ele perguntava se estava limpo e tudo, ele tinha colaria, né? Quem não sabe, colaria é uma situação em que a criança ou o adulto, ele repete muitas vezes a mesma frase. Então, por exemplo, pega água pra mim, pega água pra mim, pega água pra mim. E ele fica naquilo ali, mesmo você pegando a água, mas ele sente uma necessidade de continuar repetindo aquelas frases. O Matheus tem bastante. Aí, esse rapaz tinha colaria. Então, assim, ele falava assim, sua sala ficou limpa? Sua sala ficou limpa? E eu respondia a ele sempre com paciência. E se ele me perguntasse 30 vezes, era 30 vezes, eu respondia com paciência. Então, assim, eu não enxotava ele da minha sala, como outros colegas de trabalho faziam. Enfim. E, assim, eu engravidei e passei minha gravidez toda trabalhando com esse rapaz. E como eu disse, já era uma coisa que eu sentia no meu coração. Então eu comentei com meu marido e com a minha mãe na época, algumas vezes. E aí, assim, eu não, como é que fala?
julgo e nem condeno a atitude, a resposta deles, porque assim, era uma resposta natural. Tipo, para de ficar procurando pelo em ovo. O menino não nasceu. De onde você tirou isso? Entende? Calma, né? Tipo, calma. O menino não nasceu. Como é que você tá vindo com a Vamos história esperar, de que o menino tem tal coisa? Entende? Vamos esperar. Para. Não pira. Entende? Era o que minha mãe falava e que o meu marido também falava. Eu falava, sim, eu queria, mas isso eu não consigo parar de pensar nisso. É o que eu tô sentindo, É o que eu tô sentindo, eu não consigo parar de pensar nisso. Era uma coisa que era interiorizada. Então, assim, eu já, quando o Fernando nasceu, tá, aí vamos lá. Passei por esse período da gravidez, ok, tive uma gravidez, graças a Deus, muito bem, não tive nenhuma intercorrência, foi uma gravidez muito sadia. Quando foi o parto do Fernando, uma coisa que me chamou a atenção na maternidade, a respeito dessa questão do autismo, era sobre a questão da mamada, que eu tinha lido algumas coisas a respeito de dificuldade de mamadas, alguma coisa assim. Claro que crianças que não são autistas também têm dificuldade também tem dificuldade. Mas enfim, eu acho que aquilo ali estava tão, tipo... Na sua cabeça o tempo todo. Coisando na cabeça, me consumindo, exatamente. E lá no hospital, eu já ficava amamentando e olhando para ver se ele ia olhar para mim. Eu já amamentava porque... Mas ele recém-nascido, ele nem tinha controle. Não, ele não abria nem o olho. Não tinha nem controle ainda. Mas é porque você estava mesmo... Isso, com aquilo ali. Com aquilo na cabeça. Exatamente, com aquilo na cabeça. E aí eu já ficava. E ele não... Será que ele tá olhando para mim? Aí eu ficava, neném? Aí eu ficava... olhando para ver se eu ia ter o olhar, se ia ter um menino na maternidade. Ai, meu Deus, eu estou falando de 20 horas. Não tem como, a criança nem abriu o olho direito. Exatamente. E aí, na mamada, né? Aí a mesma coisa. Então, assim, porque eu já estava estudando sobre isso, né? E o Fernando nasceu em dezembro, no início de dezembro, na primeira semana. Quando foi no final do ano, né? No Réveillon, tem os fogos. Sim. Aí eu sabia também que os autistas tinham medo de barulhos de fogos. O menino tinha o quê? 25 dias, 20 dias. Mas nem todos têm, né? Sim, então nem só todos. alguns. Mas eu já fiquei lá no quarto. Você já ficou com aquilo para ver se ele ia... Para ver se ele ia reagir aos fogos. Não reagiu aos fogos. Mamava olhando para mim. Ok. Você foi tirando, mas ainda ficou lá no fundinho do coração. Ficou. Não tirei nada. Nem diminuiu vamos falar, essa expectativa, esse pensamento de que ele fosse assim. Nunca diminuiu. Então, assim, claro que a gente vai vivendo um dia após o outro, né? Meu filho estava ali, eu precisava de cuidar dele em vários aspectos. O Fernando foi uma criança alérgica à PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E quando ele era bebê, ele não era alérgico somente à proteína do leite de vaca. Ele era alérgico à soja, à carne, ao ovo, carne vermelha, ao ovo. Restrição alimentar bem severa, né? Isso. E logo depois que ele nasceu, eu tive um emagrecimento rápido. Assim, rápido não por causa do parto, mas porque eu tive que fazer dieta devido à amamentação. A amamentação dele. Isso. Então, como eu não comia nada com leite, não comia nada com soja, não comia nada com carne vermelha, eu não comia ovo. Aí você emagreceu rapidinho. Isso. Eu emagreci rapidinho. O gastro que acompanhava ele citou em uma consulta que as crianças autistas, que nem todo autista é alérgico, não é assim, que nem todo alérgico alimentar é autista, mas que todo autista é alérgico alimentar, ou pelo menos a grande maioria. Sim. Aí lá vem a Aí caixinha veio de novo, né? Cri. Aí nesse ângulo porque o Matheus não tem alergia a alimento. Nem quando ele era bebezinho? Nem quando era bebê. Ele não tem. Ele não tem alergia a alimento nenhum. A maioria das crianças que eu conheço. E o Matheus não tem. Ele tem rinite. Ele é bem alérgico assim, com rinite, mas a Camila também tem alergia. Mas a alimentação ele nunca teve. Já fiz todos aqueles exames que o nutricionista pediu. Ele não tem. Então, assim, por isso que é importante a gente ressaltar aqui que são pessoas. E que são pessoas únicas. São pessoas que vão ter características que a gente pode englobar algumas características que são, né, para todos, mas que alguns não. Fala assim, a autista não olha no olho. Não, tem autista que olha no olho, sim. Tem autista que olha no olho. A autista não fala. Sim, tem autista que fala e fala muito bem, né? Então a gente não pode caracterizar. Mas enfim, voltando para a história. Isso, foi outro start relacionado ao autismo, né? E depois disso, nós fizemos uma viagem para Barcelona. O Fernando tinha 9 meses. E esse foi realmente, essa viagem, o que aconteceu nessa viagem foi o divisor de águas para o diagnóstico do Fernando.
Foi quando, igual eu falei, desde sempre eu já desconfiava. Tinha lá no seu Isso. coração. E tem uma foto bem clássica da minha amiga, eu vou mandar o code para ela, Vivian. Nós ficamos na casa dessa minha colega, Vivian, que formou comigo, né, na faculdade, na minha primeira graduação. E a filha dela estava em pé, apoiada no sofá. E o Fernando estava deitado no tapete. Ele ainda não sentava, sem apoio. E eles tinham a mesma idade. Essa noite eu não dormi. Aí chamou. Eu tirei essa foto e essa cena me chamou muita atenção. Eu me lembro de eu ir pra sacada da casa dela e ficar, tipo, olhando pro céu assim, com a garganta aqui, me segurando pra não chorar. Porque, tipo, aí a pessoa ia perguntar por quê, não sei o quê. E ali eu fiquei me segurando ali pra não chorar. E aquilo ali pegou e falou assim: porque eles têm a mesma idade. Nós duas ficamos grávidas juntas. Eu engravidei no carnaval e ela engravidou na primeira semana de março. Então, eles tinham diferença de mais ou menos 10 dias que eles têm. E com 9 meses, uma criança já tem que estar engatinhando, né? Pelo marco de desenvolvimento. Exatamente. Uma criança de 9 meses, ela já tem que estar começando a engatinhar. Pelo menos sentar. Sim. Sentar, de fato, com 6 para 7 meses, ela já está sentando. E com 9, ela já vai começar a querer engatinhar, se arrastar, né? Aí muita gente fala, o pediatra do seu filho comeu bola, não sei o quê. Mas enfim, ele acompanhava muito com o gastro, por causa da alergia alimentar, entende? Então assim, ele não acompanhava tanto com o pediatra geral. E das vezes que a gente ia, vamos falar assim, tudo estava dentro do marco da caderneta, tudo estava dentro do marco que o Ministério da Saúde determina. Então assim, ele estava batendo na porta de ficar atrasado, vamos se dizer assim, como a maioria das crianças já fazem isso, já engatinham, por exemplo, ou já se colocam em pé naquela idade, mas ele ainda, vamos falar, estava batendo na porta do atraso. Sim. Então não tinha vou falar assim, bater o martelo e falar assim, ele está atrasado, precisamos tratar. Não tinha passado ainda o tempo, isso, naquele limítrofe ali de padrão. E aí, naquela noite, eu perdi sono, fazia um calor muito grande lá na Espanha. E eu deitada, procurei a foto e só fiz assim pro meu marido. Eu falei assim, se você não achar isso aqui estranho, você que é o estranho. Porque não tem, tipo... E é muito complicado, porque como ele é meu primeiro filho, é filho único... Você não tinha como comparar. Eu não tenho parâmetro, entendeu? Eu não sabia que uma criança tinha que fazer... Não é por falta como é que fala? De informação. Eu sou uma pessoa estudada. É experiência mesmo. É experiência de vida. É. Entende? Porque uma coisa é você estudar sobre o assunto. Outra coisa muito diferente é você vivenciar o assunto. Então, assim, uma coisa que você estuda na teoria, na faculdade, como faz uma ressuscitação. Ok. Na hora que o paciente está na sua frente, precisando de uma ressuscitação, é outra vibe. Entende? É diferente. Então, assim, era uma coisa, era eu saber o que a pediatria esperava, como estudiosa, mas outra coisa era ser mãe. Uma coisa é a mãe no livro, outra coisa é a mãe real. Claro. E aí, eu peguei e falei isso pro meu marido. Uns dias depois, aí, beleza, aí ele falou assim, vamos atrás. Eu falei assim, agora você acredita em mim? Que eu tô falando isso já tem mais de um ano. Aí, o Fernando, infelizmente, passou mal lá e foi necessário fazer a internação. E no relatório dele da internação que eu trouxe pro médico dele aqui, né, no Brasil, lá citava. Já citava suspeito. Já citava suspeita ele com 9 meses. Nossa, e olha assim, a história surpreendente, porque todos os casos que a gente vê muito atraso no diagnóstico. O Matheus, eu comecei a suspeitar, ele tinha 1 ano e pouco, eu tive certeza quando ele tinha 2, só que o diagnóstico dele só veio quando ele tinha 3 anos e 7 meses. Ou seja, demorou 1 ano e 7 meses para o diagnóstico dele vir. Sim. Então, tanto que você teve desse lado, assim, dessa sua sensibilidade, o quão importante foi para o Fernando ser já estimulado desde bebê, né? Desde muito pequeno. E uma estimulação precoce feliz mesmo. Essa viagem. Então, assim, essa viagem, entre aspas, me trouxe a certeza e o diagnóstico do meu filho nessa viagem. Então, talvez pela experiência dos médicos de lá, na Europa e tudo. Que é mais avançado. Mais avançado, estudos e tudo mais. Aqui na rede pública mesmo, falam-se que o diagnóstico chega em torno de 5, 6 anos. Sim, aqui é então, muito atrasado. Quando a criança já está com um atraso, já perdeu muitas um atraso neurais e tudo, um atraso muito significativo para começar a intervenção. E aí nós viemos, né, com esse relatório a gente apresentou
para médica, e aí começou as estimulações com um ano e pouco, mais ou menos. Ele começou bem cedo. Começou as estimulações, bem o legal. Fernando também não falava, o Fernando também demorou para andar. Tudo que eu tô falando que ele demorou ainda estava dentro do marco. Dentro do marco, então, assim, por exemplo, se o marco é para andar com 1 e 2 meses, aproximadamente, ele andou com 1 e 2 meses. Ele sempre estava ali no limite. Ele sempre estava ali no limite do atraso, vamos dizer assim. E aí, com 1 ano e meio, o Fernando começou as estimulações. E nesse meio tempo eu já estava procurando a neuroped, né, a neuropediatra, a doutora Alice Queira, a neuroped dele. Nisso, o Fernando foi lá. Ela não quis, não é que ela não quis, ela julgou melhor não dar o laudo e diagnosticá-lo nas primeiras consultas, ela observava e tudo, né, por prudência, óbvio, né, da médica. E num dia que nós estávamos na consulta, ela ainda ficou pensando, né? Tipo, vamos laudar. E aí meu marido pegou e interviu e falou assim, doutora, pode laudar ele. Tipo assim, vamos fazer logo. Acabar, fechar e para poder seguir. Pra gente seguir, porque fica naquela angústia, né? Naquela coisa. Enquanto não fecha o diagnóstico, você fica naquela coisa. Mas não é. Né? E assim, ele já tinha todos os sinais, né? Os atrasos, ele não falava, ele começou a falar depois, né? E ele não falava nem babá, mamá, tatá. E o Renato, como foi para você? O Renato, depois eu vou deixar a dona Linda falar. Como foi que eles enxergaram depois do diagnóstico? O Renato sempre enxergou o diagnóstico assim como eu sempre enxerguei desde o começo, vamos dizer assim. Com muita naturalidade. O Renato é uma pessoa de muita luz, ele é uma pessoa muito instruída também. Instruída que eu quero dizer, instruída de capacitadas da vida, vamos dizer assim. Sim. Claro, ele tem instrução de estudo, mas eu quero dizer assim, de pessoas uma pessoa que já passou por algumas coisas, apesar de ser jovem, ele já passou por algumas coisas na vida dele. Então, ele tinha plena consciência do que era, e a gente foi pesquisar a fundo, a gente sabia assim, existe o autismo, ok. Mas como a gente não tinha ninguém próximo a gente que tinha condição, não puxava a gente para o estudo, não puxava a gente para correr atrás sobre isso. A partir daí o Renato começou a comprar livros, até olhei aqui para ver se tinha alguns que eu tinha lá em casa. Ele começou a comprar livros, a gente começou a assistir vídeos de pessoas que falavam sobre o assunto. O Renato sempre foi um pai muito presente. Então o Renato sempre foi presente nas consultas, do pré-natal, em todas as consultas que o Fernando teve, do dia que ele nasceu até ontem, vamos dizer assim. Eu sou testemunha, tá? Porque eu já encontrei o Renato várias vezes na clínica. Isso, o Renato sempre foi muito participativo. Então, assim, tanto nas terapias quanto na saúde do Fernando de um modo geral. Então, assim, em reunião de escola, ele sempre foi. Então, ele encarou assim como eu encarei. Nós temos um filho autista, ponto. Agora, o que a gente pode fazer para que essa criança seja incluída, seja feliz, que ela possa ser uma criança que está dentro do nosso vínculo familiar. Possa ser ela mesma, possa ser ela mesma, onde... Então, assim, dentro de escola, dentro da terapia, então ele sempre... Vamos falar assim, nós dois sempre casou as ideias, vamos dizer, relacionadas ao Fernando. Então, assim, a gente como casal relacionado ao Fernando, muito difícil a gente se desentender. Vamos dizer assim, ele querer uma coisa e eu optar por outra. E mesmo assim, logo na mesma hora, eu falo o porquê que ele quer, o porquê não quer, e eu falo e a gente entra no consenso e já resolve. Porque a gente sempre teve consciência de que aquilo é o melhor, o nosso entendimento é o melhor para o desenvolvimento dele. Então, o que a gente preza é sempre pela felicidade e pelo desenvolvimento pleno dele. E agora a senhora, dona Linda, como foi para a senhora receber o diagnóstico? Quando veio a certeza, tá aqui, o Fernando é autista. Como ela disse, durante a gravidez, ela fazia o comentário, né? E eu falava assim, minha filha, espera. Ainda está muito cedo, você ainda está grávida, né? E já está pensando que o bebê vai ser assim, não espera. Tentava. Acalmá-la, né?
tentava assim, falar com ela e tudo, e para que ficar preocupada, ficar pensativa nisso. E, como ela disse, veio o resultado, né, da médica, quando a médica falou que ele era autista. Mas eu também te falei que eu não tinha muita noção do autismo. Sim, sim. Como ela tinha colega de trabalho que era autista, né, que é autista, e eu não tinha assim. A maioria das pessoas não tem, então, né? eu não tinha tanto conhecimento. E eu segui toda a gravidez, segui até hoje, sigo o Fernando, e não vejo a diferença no Fernando assim. É porque a senhora ama muito, né? E eles são pessoas, o Fernando, eu conheci o Fernando já maiorzinho, então assim, eu acho o Fernando super inteligente, eu acho o Fernando uma criança bem, eu lido assim, com ele assim, solta, né? Feliz, Eu lido com ele com muita facilidade, assim, eu acho fácil conviver com ele, sabe? E ele é obediente, fala, Fernando, não pode que isso vai cair. Ele obedece, eu acho, sempre achei ele obediente, sabe o que a gente fala, e ele sai com as coisas tão engraçadas assim, ele faz a gente ser feliz, sabe? Claro. Nossa, a convivência assim, e a gente convive com ele todos os dias, porque Maísa estuda, né? O Renato tem os plantões do trabalho dele, então quando o Renato está de plantão, aí ele fica comigo e meu esposo, né? Aí para levar na escola de manhã, ele vai para a Única à tarde. Então, aquele corre-corre, né? Para poder chegar a tempo, no horário, assim, fazer certinho, as coisas no horário para ele não atrasar. E anda, Fernando, vamos fazer isso. E tá na hora de escovar os dentes e tudo, ele já vai rapidinho, sabe? Então, e tem muita coisa. Eu não acho que o Fernando seja tão assim dependente da gente, sabe? Quando eu tô com muita pressa, eu pego lá no armário do banheiro, coloco o creme na escova e falo, Fernando, vai escovando aí que eu vou arrumar seu lanche, vou pôr seu lanche na lancheira, arrumar. E ele vai escovando direitinho. Então, eu não acho que dele o fato dele, eu nem lembro que o Fernando é autista. Mas isso tudo é muito importante a gente falar aqui para quem está assistindo a gente, da importância desse diagnóstico precoce, de você começar essas terapias precocemente. Porque no meu caso, o Matheus foi diagnosticado com 3 anos e 7 meses. Já tinha passado algumas podas neurais, como a Maísa falou. E assim, mas a gente não tinha um conhecimento, mas eu acho que o apoio da família... A minha mãe, eu me lembro da minha mãe me falando uma vez, ela saiu uma reportagem do Drauzio Varela, no Fantástico, sobre autista, e a minha mãe falou assim, o Matheus é autista. E eu estava naquela dúvida ainda, porque eu tive certeza quando ele tinha 2 anos, no aniversário dele, por alguns motivos. Ele não olhou para nenhuma foto, ele não olhou para nenhuma. Todas as fotos do Matheus eu fiz aquela festona, que geralmente faz com 1 ano, mas a dele eu fiz com 2. E ele não olhou para nenhuma foto, ele amamentando, ele desviava o olhar, eu não conseguia perceber, porque ele desviava muito pouco. Mas ele não gostava de olhar, mas no aniversário, tive certeza, porque ele não olhou para nenhuma. E ele se desregulou muito na hora do parabéns. Ele não quis cantar, ele se jogou no chão, ele gritou, ele chorou. E aí eu falei assim, bom, ele é. Agora vamos atrás para ver se vem. E demorou 1 ano e 7 meses para ver o diagnóstico. E aí a minha mãe assistindo antes do diagnóstico, essa reportagem que teve no Fantástico, e aí ela falou assim, ele é igualzinho o menino que eu vi na reportagem. Ele é autista. Mas, assim, a minha família sempre me deu muito apoio, assim, em questão dele de entender que, né, ele é uma pessoa que, como o Matheus, quando ele era menor da idade do Fernando, ele era muito agitado, porque além de autismo ele tem TDAH, então ele é hiperativo, então ele não ficava quieto, ele ia na casa da minha mãe sempre deixou ele, gostava de pular na cama e desarrumar a cama dela, ele desarrumava a cama e pulava, e eu ficava... minha mãe falava, deixa o menino, deixa pular, deixa bagunçar, depois a gente arruma. Então, assim, eu acho tão importante a gente se sentir acolhido pela família, né? De falar assim, não, ele é uma criança, sim. Ele tem as dificuldades dele, mas ele é uma criança. E o tão importante como seria se a sociedade visse os nossos filhos como
pessoas, porque eles são pessoas, né? Deixasse esse preconceito de lado, né? Várias vezes o Matheus teve crise, que o Matheus tinha mesmo de se jogar no chão, de gritar, e as pessoas ficavam olhando com aquela cara assim, nossa, que mãe não dá educação. Exatamente. Já ouvi falar, não dá educação. Já teve pessoas de falar assim, nossa, seu filho é tão lindo, ele não parece que é autista. De que beleza tem a ver com isso? De falar assim, então, meu filho continua sendo lindo mesmo sendo autista, e autismo não tem cara, né? É um transtorno, ele não é uma doença que dê para você, que nem a síndrome de Down, né? Que a gente às vezes faz uma comparação. Não tem como mesmo. E ele é lindo e vai continuar sendo lindo. Ser autista não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver. Ele tem que crescer sentindo igual a todos. Sim, né? igual a ele todos. Não pode deixar ele ter aquele ele pensar que ele é autista, que ele é diferente das outras crianças. Sim, ele tem que crescer sabendo assim, tendo em mente que ele é igual a todo mundo. Sim. Isso vai facilitar para ele na vida adulta. Eu sempre falo, eu até tenho uma tatuagem no meu braço que fala diferente, não menos. Todos nós somos diferentes. Né? Se a gente for olhar, até os neurotípicos que não têm nenhum transtorno, tem as suas especificidades ali, ou balança a perna quando está ansioso, ou uma mania. Todo mundo tem alguma coisa. Sim. Todos nós somos diferentes, não existe pessoas iguais. Até os gêmeos idênticos têm personalidades diferentes, né? Então, por que a gente quer rotular e falar, é autista? Não, gente, não. Ele está dentro de um transtorno, mas ele é um ser humano. Né? Né? Pessoas também capacitistas, ele vai dar conta, ele vai ser capaz. Eu fico muito brava, que eu falo assim, será que o Matheus vai conseguir fazer faculdade? E aí eu dou uma resposta atravessada, né? Eu falo, não sei, não me interessa, a gente tem que conseguir aprender a viver um dia de cada vez. Sim. Se for do interesse dele fazer, ele vai fazer. Se for do interesse dele não fazer, ele não vai fazer. Uma coisa que eu respondo nos questionamentos como esse que você citou agora, eu respondo sempre assim, ele vai ser o que ele quiser ser. Sim. Ele vai, gente, não tem como. Então, assim, como é que eu vou ter previsibilidade? Eu não sabia nem, minha filha mais velha é típica, né? Neurotípica. Eu não sabia nem o que ela queria ser. Quando dirá uma criança que está no seu desenvolvimento, que está fazendo terapia, nessa luta que a gente sabe que é uma luta difícil, mas é que ele, igual a senhora falou, da correria, porque sai da escola, a gente tem que levar na terapia. Né? A gente não sabe uma criança típica o que ela vai ser. Por que eu tenho que saber o que o meu filho vai ser, gente? São pessoas que não têm... Parece que é umas taxações, né? Que a gente vê da sociedade, né? Parece uma cobrança da sociedade de que a criança tem que se comportar, de que a criança tem que ficar sentada no restaurante, Sim. de que... Isso eu quero dizer, não relacionado tanto ao autismo propriamente dito, né? Porque os autistas, eles são realmente mais todas agitados. as crianças, todas as crianças. É impossível você querer que uma criança fique sentada no restaurante comendo. Ela senta pra comer quando ela tá com fome. Sim, a partir do momento ela que vai ficar morrendo. Barriga, ela vaza dali. Não, todos nós somos crianças. Então, quando uma pessoa chega e faz um questionamento, a vontade que a gente tem de falar assim, quando você era criança, você ficava parada? Então... algum problema você tinha. Porque escola, você já viu? Problema você tem. Você já viu como é que é um recreio de escola? A senhora já viu como é que é? Sim. Quando toca o sinal do recreio, não sai bom, os meninos parecem uma manada. Sim. Sai correndo, tudo desinvestado. Todos. Não é porque um tem um transtorno, o outro não. Tem, todos. Para a educação física eles fazem isso e para a hora do recreio. Por quê? Porque eles não saem de dentro da sala, porque o menino não fica quieto, todos os meninos. Sim, quando troca um horário e outro de sala, que te troca de professor, eles vão para a porta, eles levantam, vai na cadeira do amigo, vai em outro lugar, eles não ficam sentados. E aí eu acho que a sociedade quer que a criança seja um robô. Sim. Porque só o robô vai ficar ali sentadinho, bonitinho, quietinho. Aí tem que desconfiar que tem alguma coisa, porque criança que não é arteira, que não quer correr, que não faz parte do desenvolvimento, né? Eu falo assim, então, quando você era criança, você também ficava sentada? Você era desse jeito? Você ficava confortado? O problema você tinha, viu? Porque todos nós queremos sair, por exemplo, da escola que eu citei exemplo, todo mundo quer ir pro intervalo, que aí você vai ver seu amigo, você vai comer, você vai correr, você vai brincar. Fazer uma coisa diferente. Você vai fazer uma coisa diferente. Lá na escola a gente estava tendo problema com os meninos do 6º ano. Por quê? Então, são 20 minutos de intervalo. Eles gastavam os 20 minutos todinho brincando e estavam ficando sem lanchar. Aí teve que abrir mais 5 minutos de intervalo para que eles pudessem lanchar, porque eles só querem brincar. Porque é da idade, há 10, 11 anos, eles querem fazer o quê? Brincar, gente. Tem que brincar. Eu fico ali numa escola a manhã inteira, tendo aula. Oportunidade que eu tenho de sair, de correr, de gastar minha energia, eu vou aproveitar, não é?
E a sociedade, de um modo geral, elas taxam, né? Não só as crianças autistas, as crianças de um modo geral, como a gente está conversando, mas as crianças autistas também. Então, assim, é um tal de criança mal educada, são olhares que você vê, em questão de fila preferencial, também são olhares tortos que as pessoas têm, né? Estacionamento, né, Maísa? Estacionamento. Então, eu já tive algumas situações de preconceito em estacionamento. E o Fernando entrou numa crise somente uma vez, graças a Deus. Então, assim, sempre antes das crises acontecerem, eu consigo, vamos falar, manejar, né? Porque ele tá comigo a maior parte do tempo, né? Então, eu consigo manejar essa futura crise. Só teve uma vez só que eu não consegui manejar. Enfim, ele teve uma crise porque a gente estava no Parque da Mônica, em São Paulo. E a gente entrou na casa da Mônica. E lá tinha um guarda-roupa da Mônica, com todas as roupas vermelhas, a cama da Mônica, e tinha um Sansão em cima da cama. E tava com aquela faixa, né, de... Eu não sei como é que chama, mas Não, pra não sentar, pra não pegar, pra né? não sentar, e tinha uma placa lá, não Aham, sente. não E ele sente. queria sentar na cama. E o Fernando não pode sentar. Eu agachei, tentei conversar, mas não deu certo. E aí ele entrou em crise, ele deitou no chão, ele começou a gritar, e eu fui deitei no chão junto com ele. E aí as pessoas pulavam nossa cabeça, assim, passavam a perna por cima da gente. Meu Deus, que loucura. Porque a sala tava muito cheia, era final de semana, o parque tava lotado. E aí as pessoas pulavam a gente assim, aí olhavam e tudo, e eu abraçada com ele no chão. E ele chorando, e eu fazia assim, e eu cantava, não cantava. Eu fazia só, ficava sussurrando no ouvido dele, assim, sabe? Pra acalmar ele. Pra tentar acalmar. Isso, que ele fala que é a música da fonte. Não sei de onde é que que ele tirou, mas é música relaxante, vamos dizer assim, porque no É celular... porque relaxante, aí ele deve ter colocado fonte. Hoje ele fala fonte, né? Hoje ele fala, mamãe, vem deitar, coloca a música da fonte e começa a história dos Três Porquinhos. Essa dos Porquinhos é a música da fonte. Mas ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, isso, 3 para 4 anos, eu não lembro. E aconteceu esse episódio desse desregulamento dele, né? Lá no parque ele tava com um cordãozinho, né? Porque ele tinha preferência para brincar nos brinquedos e ele não precisaria de sair dos brinquedos. Tanto que ele só queria ir no do túnel da piscina de bolinha. Foi o único brinquedo que ele aceitou ir e a gente só ia nesse. Eu já estava por aqui, porque eu não aguentava mais entrar naqueles túneis e eu... gorda, andando dentro dos túneis, eu ficava encalhada dentro dos túneis, os meninos, vamos tia, e eu lá no meio do caminho. Calma, que a tia vai descer, calma. A tia tá indo, tá? Vocês me esperam, tinha hora que eu ia descansar, e eu ia passar os meninos, sabe? Que eu sentava e eu ia passando as crianças de um lado pro outro, vamos, vai, que a tia vai atrás, porque senão eu empacava os brinquedos. E aí eu só queria brincar nisso. Aí nessa crise, eu chamei um funcionário do parque e falei assim, olha, ele é autista, ele tá em crise, ele precisa sentar na cama. E eu queria ver com quem eu peço essa autorização para sentar. Aí o rapaz falou, não, tudo bem, vamos sentar. Aí ele tirou o negocinho, o Fernando fez isso aqui, ó. Ele botou o bumbum, acabou. Sentou, era só o que ele queria. Ele levantou. Resolveu. Ele parou de chorar na mesma hora. Ele nem sequer precisou de esticar a coxa da cama. Ele não pegou no Sansão, ele não deitou, ele só queria sentar. Ele não botou a mão, ele só encostou assim e levantou. Então, tá vendo? Era isso que eu ia te perguntar pra vocês. E as pessoas passam, né? Aquele julgamento. A gente tava falando, não dá educação. Birra, né? A mulher, não dá, olha a birra do menino no chão. A mulher deitada no chão com o menino e tudo mais. Gente, meu filho tava no chão. Eu ia deixar o menino lá no chão, chorando, se esgoelando. Entende? Eu deitei no chão também. E se eu estiver na terra, eu deito na terra. Se eu estiver no esgoto, eu deito no esgoto. Eu deito onde for. Sabe? Então, assim, eu deitei no chão, tentei conversar com ele, quando ele conseguiu respirar, se acalmar, eu falei pra ele, eu vou resolver o seu problema. Mamãe tá aqui, eu vou resolver o seu problema. E aí, a gente vai resolver. E o fato de eu estar falando que eu vou resolver, não é uma questão somente de agradar meu filho. Por exemplo, deu certo dele sentar na cama. Mas eu precisava que ele se acalmasse para que eu pudesse resolver o problema, sentando na cama ou não sentando. Porque se o parque falasse assim, não pode sentar, ele não iria sentar. Não é porque meu filho é autista que eu ia falar assim, não, ele vai chorar mais, ele vai sentar sim. Vai tirar as regras, eu não vou tirar a regra do parque, do estabelecimento, não é isso. Mas eu ia manejar a situação de uma outra forma. Como ele queria sentar, eu tentei conversar com eles. Foi aprovado ele sentar, ok, ele sentou, resolveu o problema. Se ele não pudesse sentar, eu ia manejar de outra forma. Talvez ele ia ficar mais tempo chorando e tudo, mas eu ia manejar de outra forma. Mas assim, são muitos os julgamentos, sabe? Não quieta, é porque eles mordem, porque eles batem, porque eles não ficam sentados.
quase toda criança morde, o mundo vai de criança bate, o mundo vai de criança morde. Todo mundo, briga, todas. todas as Ó, crianças eu brigam, vou E falar. há um tal de só taxar, parece que só os autistas fazem Vou isso, as falar outras por ninguém mim faz. de experiência como professora, todos fazem. E os meninos que brigam são os meninos que não são, que não tem, são típicos. Sim, sim. Né? A maioria deles, assim, parece que só o autista que faz alguma Sim. coisa que está fora do padrão, padrão vamos dizer assim. de sociedade. Eu já sofri inúmeros preconceitos de capacitismo em escola, em shopping, porque o Matheus, o Matheus tem muita ecolalia, como a Maísa citou no início, ele repete palavras, né, o tempo todo. E aí, uma vez no shopping, eu estava vendo uma roupa, ele parou na frente de um espelho, era uma época que ele estava muito hiperfocado em espelho, e ele começou a repetir um monte de coisa, e passou 2 senhoras e falou, olha ali, o louco. Olha. Ai, Senhor, Ai, aí eu tive que eu me não dou segurar, conta. e assim, aí vem um misto de muita raiva, de querer que Respirar fundo. respirar fundo para Para engulo o que falou, ao mesmo tempo pra- dá vontade de passar né, ré, de fingir que não escutou. sabe? E assim, Sim. mas eu nunca consegui ser assim. E aí eu parei as senhoras e falei, olha, o meu filho não é louco, o meu filho é autista. O que ele está fazendo se chama ecolalia. E eu gostaria que a senhora fosse estudar, a senhora fosse pesquisar, para que a senhora não faça isso com outras famílias, porque o que a senhora fez comigo me machucou. E eu segurando o choro, mas depois eu chorei muito, muito. E agora ele anda com um cordãozinho, então assim, as pessoas geralmente às vezes em fila ou alguma coisa olham meio com a cara feia, mas o cara feio não falando nada não me incomoda. Sim. Mas assim, de muitas vezes também, de antes dele ter o cordãozinho de estar no mercado, e as pessoas falavam, por que você está na fila preferencial? Então, meu filho é autista. E aí as pessoas olhavam para ele e olhavam, procurando o autismo. Procurando o autismo nele. Mas, enfim, eu sempre andei com o laudo dele, agora a gente tem a carteirinha, né? A gente teve muitos avanços, né? Sim. E agora tem a carteirinha, mas agora ninguém fala nada por conta que ele está com cordãozinho, as pessoas acabam não falando nada. Mas já passei por muitas situações difíceis. E aí a pergunta, já que você citou a questão do parque, de como que você sente essa rede de apoio, esse auxílio na escola ou no shopping, vocês percebem que tem melhorado, que se tem esse apoio hoje em dia? Eu percebo, mas eu acho que ainda precisa melhorar mais. Uhum. Sim, eu percebo. Porque quando as leis chegam, as leis, de certa forma, elas vêm para poder dar uma orientação e dar um direcionamento para as pessoas. Sim. Então, tudo que se torna lei é incontestável. É lei, pronto, tem que se cumprir aquilo ou acolá. Quando não tem lei, as pessoas ficam muito à mercê da boa vontade ou do achismo do serviço, né, de outras pessoas. Então, hoje tem-se leis relacionadas ao autismo de curricular, como é que fala? Adequação de grade. Adaptação curricular. Adaptação de curricular. Então, isso é uma lei. Então, isso. As escolas não têm nem como falar que não vão fazer. A questão de parques, igual eu falei. Então, assim, eles têm direitos, né? De estarem na frente. Porque as crianças autistas, elas têm uma dificuldade muito grande de esperar. Eles não têm um entendimento de que aquela pessoa está na sua frente, ela precisa do atendimento antes de você. Isso. Então, assim... Que pode entrar em crise, né? Exatamente. Então, assim, eu não conheço nenhum autista que sabe o que é esperar, independente da idade dele. Ele pode ter, talvez, 18 anos. Eu também não conheço. Eu não conheço. Também então, não. assim, o direito à fila é justamente para ele não se desorganize. Para a criança, para o autista, não se desregular. Porque aquilo ali vai causar um transtorno muito maior. Com certeza. O desregular, né? Então, assim... aí vem a lei que a criança tem atendimento preferencial, né? Em filas e não sei o que das quantas. Então, quando essas leis chegam, são coisas que você não tem como contestar. Mas... a gente sabe que nem toda lei é cumprida. Sim. Então, assim, eu já tive um problema numa escola... aqui em Taguatinga, no qual eu fui muito bem recebida na escola, quando eu quis matricular o Fernando na escola particular. Então, eu fui muito bem recebida, a escola tem isso, a escola tem aquilo, a escola tem bichinhos, a escola tem serviço de jardinagem, como é que fala? De cozinha, experimental. Tudo ótimo. Os valores são esses. Meu filho é autista. Aí pronto, o mundo caiu, acabou. O mundo caiu, sim. O semblante da mulher que estava me atendendo foi outro. Pronto.
E ela já mudou. falou que a escola não tinha tanta estrutura para atender a Meu criança Deus autista. do céu. E aí, a estrutura não física, que eu quero dizer assim, estrutura de pessoas mesmo. Estrutura de pessoas, ele não tinha. Capacitadas, exatamente, né? capacitadas para atender Uhum. o público. Então, assim, quando você está falando de lei, de papel, ótimo. Quando você vai Quando você vai vivenciar. vivenciar, não é tanto assim, Uhum. sabe? Então, você vê esse episódio, quando a gente matriculou o Fernando em outra escolinha, né? Ele ficou muito pouco tempo nessa escola. Quando nós voltamos numa consulta com a neuropediatra dele, escola pública. É a melhor coisa para essa fase. Fase de até a 4ª série, mais ou menos, Sim. né? Que agora até o 5º ano. Até Isso, fechar exatamente. ali os anos iniciais. Os anos iniciais, exatamente. E aí o Fernando foi matriculado na escola pública. Ele entrou na precoce, né, na escolinha precoce, que aqui no DF é excelente. Excelente. Só o Matheus Distrito fez. Federal tem Excelente. escola precoce. A escola precoce ela não é regulamentada pelo GDF, que é uma pena. Então, sim, todos os professores e pessoas que trabalham, né, ali são pessoas que amam o que fazem. Sim. São pessoas que fazem a precoce por amor. Por amor. Porque o governo ele não apoia a precoce. Então, assim, todas as coisas que são utilizadas na precoce, como brinquedo, folha de papel, estrutura, tudo isso é usada dentro de uma escola pública. Mas não tem políticas públicas relacionadas a atendimento precoce, né? Sim. Que não é só para autista. Para quem não sabe, a criança pode entrar na precoce desde quando nasce. Então, qualquer atraso do bebê até os 4 anos. Bebê até os 4 anos. E com 4 anos ele entra na escola, na alfabetização. Na classe. Escola clássica maternal, né? Isso. Educação infantil. Educação infantil, justo. Aí fica 2 aninhos de educação infantil, aí depois vai para o ensino fundamental. Para o ensino fundamental, que é o 1º ano, que é o caso que meu filho está com 6 anos. Então, assim, a escola pública, ela te dá todo esse aparato. São professores que trabalham ali, ó. A professora mesmo do ano retrasado do Fernando, ela aposentou. A professora do ano passado, ela já era uma avó. Então, assim, são mulheres, são pessoas que têm muita experiência. Sim. Então, são mulheres que estão se atualizando. Um pouco diferente da escola, pelo menos eu estou falando da minha impressão, né? Enfim, do que eu vivi. É muito diferente da escola particular. E ainda tive esse episódio, né, como eu contei, da escola particular. Então, assim, hoje, atualmente, meu filho não estuda em escola pública, em escola particular. Não é porque eu não quero, porque eu não tenho dinheiro para pagar, nem nada. Foi por uma opção e uma indicação médica que ele estudasse na escola pública, que, por o desenvolvimento dele, atualmente, é o melhor. Hoje ele tem monitora, hoje a sala dele é reduzida, e lá todos os direitos dele são respeitados dentro da escola. Então, assim, ele precisa de monitor, ele tem monitor, eu não pago por esse monitor. Ele tem a adequação curricular, que se for necessário, a escola fornece isso. Adaptações que em outras escolas eu não tive antes mesmo de fazer a matrícula. Ele já foi, tipo, não matricule seu filho aqui, porque a gente não vai dar conta dele. Então, assim, são os preconceitos velados, né, que a gente vê. Gente, agora é a nossa hora do café. Aqui no nosso podcast a gente tem um café, porque para mim café é uma forma de abraço, em forma de xícara, porque eu não vivo sem café. E todas as pessoas que vão na minha casa eu ofereço um café. Então a gente vai dar uma pausinha para tomar nosso café. Pessoal, agora é que é a hora do nosso café e o Vitor, que filma aqui pra gente, tem 2 perguntas que ele gostaria de fazer. Pode falar, Vitor. 2 perguntas, né? Todo mundo diz que vó é mãe dobrada. É verdade isso? Eu acho. Eu sou mãe da Maísa, mãe da Thaís e sou vó do Fernando. Nossa, eu trouxe Maísa, primeira filha, né? Ficamos 5 anos casados sem ter filhos. Até eu falo que eu não esperei a Maísa só 9 meses, eu esperei Maísa 5 anos. Então foi assim... Fofa demais a senhora. Escutando, né, Thaís? Pessoa preferida, tá? A Thaís, que é minha xará, vai gostar disso não quando ela assistir esse podcast. Então, assim, foi muito bem-vinda. E tenho a Thaís, 2 anos e 8 meses, depois veio a Thaís. Então, eu vivi
até hoje ainda vivo pelas meninas, e veio o Fernando. Então, se eu não fiz para as meninas o suficiente da altura do meu amor por elas, eu faço hoje pelo Fernando. Ai, a senhora é muito Então, incrível. eu acho assim que duas vezes mesmo, porque fiz para as meninas e faço hoje para o Fernando como ele, eu sinto como se ele fosse meu filho, sabe? Então, e Maísa também leva nela, assim, eu acho Maísa uma mãezona, sabe? Nossa, Tô só esforçada, mãe. ela fala as coisas mãezona, pro sim. Fernando, assim, essa semana mesmo o Fernando estava indo para a escola, ela falou pro Fernando ela disse assim, Fernando, obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Ai, que lindo. Então ela fala assim, ela não deixa de deixar o Fernando seguro, sabe? Fernando se sentir seguro do amor dela, sabe? Então eu acho ela assim, eu não sei se eu consegui passar para as meninas, que eu falo a Maísa e a Thaís, isso que Maísa é hoje. Porque Maísa é de um amor muito grande, sabe? Se eu faço hoje é porque eu tive bons exemplos, né? Ai, que linda. Então, eu acho assim, duas vezes, sabe? Entendi. E a outra coisa é o seguinte, você tem alguma história assim, que foi feita um dia, de uma coisa que ele fez, algo que marcou muito na mente assim, da senhora? Do Fernando? Isso, alguma do coisa Fernando, que marcou. Alguma travessura que ele fez, ou então uma palavra que ele te disse, alguma coisa assim que você guardou no coração, alguma lembrança? Assim. De especial, assim. Isso é uma coisa que fica difícil a gente, tipo, lembrar de falar de De alguma, lembrar, né? porque Tô tentando te o ajudar Fernando aqui. é muito carinhoso, sabe? Então, ele passa pra gente muito amor, Sim. sabe? Então, para mim, ter uma travessura do Fernando, porque tudo que ele faz eu acho bonitinho, né? Tudo que ele faz, a senhora Ela acha avó dele, fofo. gente. Então, assim, É tudo fofo. que ele faz, o que ele fala, é fofinho. Fofo. Ele é muito carinhoso, sabe? Mas muito carinhoso. Tem algumas coisas que vai ficar assim marcado, eu acho que também marca para ele, como marca para mim. A gente tem uma cobertinha lá, que eu chamo a coberta colorida, desde a primeira vez, sabe? Pode ser a hora que for do dia, e ele pega essa cobertinha, sabe? Ele me chama, vovó, vamos deitar comigo? Vamos pegar a coberta colorida. Com a coberta colorida. Aí eu pego a coberta, ponho, e ele gosta de passar os pés dele nos meus pés. Aí eu encolho mais as pernas para ficar no alcance dele. Aí fica também isso aí, eu acho que vai marcar, né? Pra ele, Claro, né? e pra Quando senhora. o Vitor perguntou e eu estava tentando lembrar aqui de uma coisa, quando a primeira coisa que me veio na cabeça foi a coberta colorida, mas eu não quis interferir para ver o que a senhora ia falar. E quando você falou coberta colorida, eu falei justamente o que eu penso. Porque essa coberta colorida, ela é eterna. Ela vai ter que... a gente vai guardar ela até ela sobrar os fiapos. Sim, os fiapos. Vamos dizer assim, até os fiapos. E aí, essa cobertinha meio que é uma coisa deles dois, sabe? Ninguém usa essa coberta colorida, ninguém mexe na coberta colorida, a não ser a minha mãe e ele. Então, assim, é uma coisa que ele convida ela, né, pra deitar juntos. Isso, igual a minha mãe falou, qualquer hora do dia ele convida e a minha mãe larga o que estiver fazendo para poder deitar na coberta colorida. Então, assim, tá fazendo alguma coisa de almoço, também ela desliga as panelas e deixa para deitar. Lá do jeito pela metade, para poder deitar lá com ele na coberta colorida. E aí eles ficam se cheirando. Me enche de abraço, me enche de beijo. Diz que ama muito, vovó. Eu te amo muito, você mora no meu coração. Oh, meu Deus. Então ele tem muito disso, de Ele falar é muito carinhoso que a gente mora no coração, né? Então, acredito que um marco, assim, muito grande entre eles dois, né, é essa coberta, que é um objeto, né? Esse objeto é um objeto muito sentimental, ele era da minha avó. Eu tenho carinho também por essa coberta. Dele, essa coberta. Então, essa coberta era da minha avó, que minha avó, no final da vida dela, ela foi cadeirante, né, devido a uma queda que ela teve. E ela colocava essa coberta nas pernas. Ela estendia assim na cadeira de roda, né? Ela é uma coberta pequena, curta. Na verdade, não é uma coberta, é uma manta. Mas a gente chama de coberta. E ela é listrada, por isso que fala que era colorida.
Então, é uma coisa deles dois, sabe? Então, eu já teve vezes, por exemplo, de eu estar no sofá e minha mãe jogar a coberta colorida nas minhas pernas. Pra muriçoca, pra não sei o quê, entendeu? E o Fernando passar, a coberta colorida, fiu! É minha. Tipo, não mexe, dele, né? Não mexe, entende? Então, ninguém bota a coberta colorida nas pernas, se não for a avó Ou ele. Isso. É. E aí fica os dois lá debaixo dessa coberta, só com as pernas cobertas, assistindo alguma coisa na televisão, Ai, que que eles delícia. convidam, desenho, né? O Isso vai marcar desenho, muito a vida isso. dele, viu? E aí a minha mãe às vezes não entende os desenhos, aí, Fernando, o que ele tá falando? Aí ele, vovó, isso. Minha mãe, tipo, continua com a mesma assim, continuei sem entender, mesmo com a explicação. E ele entende muito inglês, né? Ele assiste muita coisa em inglês, então minha mãe, ele coitada, vê e ele traduz. Ele fica fala assistindo. pra mim, é assim, vovó, que tá falando. Aí fica os dois sentados lá assistindo e minha mãe, tipo, eu não tô entendendo nada, mas tenho que continuar aqui. Vitor, minha mãe não tá aqui presente, mas mãe, minha mãe sempre fala que ela ama 2 vezes também. Sim. Que o amor dela pelos meus filhos, a minha mãe tem 6 netos. E a Camila é a neta mais velha e o Matheus foi o neto menino mais velho. Então eu dei a neta mais velha, que é a Camila, que tem 22 anos, e eu dei o primeiro neto, o menino mais velho, que é o Matheus. E o Matheus, ele também tem uma relação muito bonita com a minha mãe, que a minha mãe, ela se aposentou e foi morar em Alexânia, numa chácara. E às vezes, quando ele vê minha mãe, ele enche ela de beijo, ele cheira o braço dela. E aí, quando ele tá com saudade, ele fala, vamos, vovó Roça, ele chama de Roça, onde a minha mãe tá agora. Sim. E vamos a vovó Roça, e vovó Roça. E aí ele, quando vê minha mãe, quer pegar o óculos e quer cheirar, e minha mãe tem toda a paciência do mundo com ele. Então, assim, realmente é muito bonito ver essa relação e esse apoio que as nossas famílias nos dão, né, Maísa? Sim. E, infelizmente, está chegando ao fim, mas para finalizar, eu queria que vocês dessem alguma dica de como, assim, para quem está recebendo o diagnóstico agora, de como que a pessoa pode ver essa rede de apoio, conversar com as pessoas para conscientizar. O que vocês poderiam estar falando aí para as famílias que receberam o diagnóstico recentemente? Que o autismo não é um buraco, que você cai dentro e não tem volta, vamos dizer assim. Nenhum diagnóstico, por mais difícil que seja, de uma doença, de um espectro, de uma síndrome, é o fim do mundo, sabe? Como eu falei mais ou menos no começo, eu sou cristã, então eu posso falar das minhas convicções, né, do que eu acredito. Então eu acredito que jamais Deus dá uma cruz pra gente que a gente não possa carregar, vamos dizer assim. O autismo para mim não é uma cruz, mas eu quero dar um exemplo como dificultadores, né, de certa forma, que a gente tem na vida. Então, assim, sempre correr atrás dos direitos dos seus filhos, né? Do seu direito, caso você tenha o seu diagnóstico tardio, né? Na vida adulta também, que acontece bastante. Então, sempre correr atrás dos seus direitos. Sempre falar quando você viver uma situação, como a Thaís comentou, de uma situação que ela viveu e tudo, e ela abordou as mulheres que falaram mal do filho, enfim, fizeram comentários maldosos. Então, nunca deixar de falar. Sempre dar voz, sabe? Isso, sempre dar voz, nunca deixar de falar. Tentar ignorar os olhares, né, maldosos, vamos dizer assim. E que não vou falar que tudo passa, porque o nosso filho é nosso filho para sempre, né? Mas que tudo é resolvível, sabe? Tudo a gente resolve, tudo a gente corre atrás. Então, a estimulação desde sempre. Se você desconfia que o seu filho ele tem algum sinal, que você desconfia que ele tenha um autismo, que ele seja, enfim, esteja dentro do espectro autista, corra atrás, né, das terapias, corra atrás do estímulo, da estimulação. Então, assim, estude sobre isso. Assista vídeo no YouTube de pessoas que são capacitadas. Só tome cuidado com o que você assiste, né? Porque nem sempre tem muitas pessoas que se favorecem, né, das situações. Então, assim, se capacite, corra atrás, estude, oriente seu filho, fala o quanto ele é espetacular, o quanto ele é incrível, o quanto ninguém vai diminuí-lo,
o quanto ele pode ser o que ele quiser, que é o que eu falo pro meu filho. Aí ele, mãe, eu posso ser isso, posso ser aquilo. Ele já perguntou se ele pode ser um monte de profissões. Eu falei, você pode ser o que você quiser. E ele vai ser o que ele quiser. Sim. E eu vou estar sempre lá na primeira fila para aplaudir ele, se ele for advogado, se ele quiser ser um programador, se ele quiser fazer jogos de videogame, se ele quiser ser advogado, O que ele que quiser. ele quiser ser, eu vou estar lá para aplaudir na escolha que ele escolher, né, no caso. Então, assim, sempre corra atrás. A gente está vivendo agora, vou pedir a palavra só um pouquinho para falar sobre a questão dos planos de saúde, né? Que está tendo um cancelamento em massa, né, desses planos de saúde. Então, assim, a luta é grande, sabe? Então, a gente busca pelo atendimento dessas crianças, das terapias, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais. A gente busca psicólogo, terapia ABA, Denver, né? E a gente encontra muitos obstáculos. Sim. Obstáculo no difícil, diagnóstico precoce na rede pública, o obstáculo no fornecimento de terapias pela demanda, né? Muito grande no SUS. A gente esbarra com o dificultador do plano de saúde, como eu falei, que está tendo esses cancelamentos em massa. Inclusive, o plano de saúde do meu filho foi cancelado, a gente recorreu judicialmente. A gente perdeu em segunda instância. Então, assim, são coisas que não entram na minha cabeça. O quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento dele. Mas eu não vou desistir. Eu vou na última instância, se eu tiver que buscar a lei de onde quer que seja, para que ele continue exercendo o direito dele, pelo desenvolvimento dele, o direito dele às terapias, vai ser feito. Então, assim, é custoso, vamos dizer assim, sabe? Mas a gente nutre um amor também tão grande pelos nossos filhos, né? Quem é mãe, é muito clichê falar isso, quem é mãe sabe, mas é exatamente isso. Então, assim, quem é mãe sabe, a gente nutre um amor tão grande que situações como essa se tornam muito pequenas, sabe? Perante o que a gente quer e o que a gente almeja para as nossas crianças. É isso. Nossa, muito bom. E a senhora, dona Linda? Eu falo o seguinte, o autista não é difícil, basta você viver o mundo dele, que aí tudo se torna mais fácil, né? Você vive o mundo do autista, vive a cabecinha deles. Como ele enxerga esse mundo, né? Aí não se torna difícil, né? Se torna mais fácil você viver o mundo deles, seja o autista criança ou o autista adulto, né? Eu acho que a gente vivendo o mundo deles, a cabecinha deles se torna mais fácil. E com o amor que a senhora tem, que a senhora dá, fica ainda mais fácil, né, dona Linda? Pessoal, eu queria também deixar como recado, como a Maísa falou, não desista, a gente tem uma luta árdua, uma sociedade preconceituosa, mas a gente tem que lutar pelo direito dos nossos filhos sempre, e amor. Eu acho que amor é tudo que eles precisam, tudo que eles necessitam, porque quando a gente dá, a gente recebe. Sim. Então, eu dou muito amor para o meu filho, ele também é uma criança muito amorosa, muito carinhosa, porque em casa todos nós sempre demos muito amor para ele. Então, eu digo que ele emana amor, mas ele é mesmo assim, ele é muito carinhoso, muito amoroso. E, pessoal, então, esse episódio lindo, eu queria agradecer demais a Maísa, agradecer demais a dona Linda, foi maravilhoso. Estou muito feliz, fiquei emocionada aqui em vários momentos. Eu também. Porque a senhora é muito fofa, eu tive muito prazer em conhecer a senhora. Obrigada. E, pessoal, para curtir lá, segue a gente nas nossas redes sociais, o @RanoPodcast, o @UnicaKids. E vamos juntos fortalecer essa nossa rede de apoio. Conto com vocês, tá? Beijos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada.